cara correu 21 quilômetros, não sei de que jeito. Deixa eu atualizar aqui. Que correu 21 quilômetros de ressaca, botina e chapéu, pois do banco da praça ele já pegou o pódio. Uma semana depois de viralizar, correu 10 quilômetros em Borda da Mata e ficou em quarto lugar. Que isso? E detalhe, ainda estava de botina, calça jeans, camisa e chapéu. E o Cowboy pegou o quarto lugar, hein? Olha só a brutalidade. O tempo do Cowboy foi 48,16. Mas agora a história está mudando. Durante a semana, ele começou a treinar. Ganhou mais de 20 mil seguidores e convites para correr em outras cidades. O que parecia só uma zoeira pode ser o começo de uma virada de vida. Dono de uma história sofrida, Marcos Cigano tinha problemas com o alcoolismo. Na semana passada, estava dormindo no banco da praça após encher a cara na festa da fogueira, em Cachoeira de Minas. Acordou com um movimento de atletas amadores que correriam 21 Não é quilômetros possível, até Santa cara. Rita do Sapucaí e decidiu pegar carona correndo junto. Fez um percurso difícil, cheio de morros. Tudo isso com bota, jeans e chapéu. O caso viralizou nas redes sociais. O Pouso Alegre Net foram mais de 3 milhões de visualizações. E após o feito incrível, Marcos encontrou no esporte uma força a mais para tentar mudar de vida. Parabéns, Gil. E o senhor vai continuar correndo por aí de sapatão e de bota? Vou do mesmo ritmo. Vou melhorar mais. Lembra do cowboy que correu 21 quilômetros de ressaca? Caramba, cara. Caramba, hein? Os comentários são os melhores. Que legal, que legal. Então, difícil, né? O cara correu 21 km assim no susto de ressaca, acordou no banco da praça e foi correr, ele saiu pra correr? Cara, que rolê, hein? Não sei se eu entendo o negócio, mas não sei se eu acredito muito nisso aí, não, viu? O cara não corria, ele não tem uma profissão que envolvia exercício físico aeróbico, ele tava de ressaca e ele correu 21 km e pegou pódio? Beleza, podemos deixar aí o benefício da dúvida, mas acho muito difícil, porque... Bom, também, né? Vai saber. Vai saber, né? Se o cara fez 10 km na outra corrida em 48, se ele fez 10 km em 48, ele fez num pace de 4,55 por aí, 4,50 e pouquinho, 10 km, é um pace bom pra fazer, um pace difícil de fazer já 10 km. Sem treino, o cara realmente deve ter uma inclinação genética importante para conseguir fazer isso, né? Mas o que é legal? O legal é que provavelmente esse cara de fato vai sair do alcoolismo por conta da corrida, isso é muito foda. E a gente tem a aula aqui no RD, que é a aula 1 do RD, né? Onde eu falo como que eu, lá em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, parei de fumar por conta da corrida. Parei de fumar por conta da corrida. Tipo, o hábito trocou de um para outro, até que em algum momento fumar estava atrapalhando o meu desempenho na corrida e eu comecei a soltar, largar esse hábito, largar esse vício. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então talvez o cara faça... É que quando você vai ver o vício, né? A sensação de vício, assim, o comportamento de vício, ele é um comportamento complexo de ser explicado, né? Porque ele tem uma questão ambiental importante, ele tem uma questão de personalidade importante, e aí eu sugiro muito que vocês assistam ao módulo de personalidade que a gente tem aqui no RD, sugiro muito que vocês assistam, esse assunto está cada vez mais em alta, os dados genéticos estão mostrando de uma forma impressionante como que tem um arcabouço genético, o Big Five, que são as teorias da personalidade. Assistam o módulo, cara, é um módulo intitulado Verdinho, intitulado Personalidades, com o Dr. Renato. Ele vai falar do Big Five, das 5 grandes personalidades, vocês têm que saber aquilo, tá? Porque aquilo vai prevenir muita dor de cabeça se você começar a se entender mais qual que é a sua personalidade. E tem um tipo de personalidade, um traço de personalidade, né? Que todo mundo tem aqueles 5 traços e os seus subtraços, mas tem gente que tem um ou mais aumentado que o outro. E tem um tipo de personalidade, 2, né? Um é acho que especialmente aqui no contexto de vício, é abertura para experiência. Abertura para experiência são pessoas que são naturalmente mais propensas a ter diferentes experiências. Isso faz com que a pessoa, de forma genética, tenha mais probabilidade de experimentar coisas novas, né? Agora, experimentar coisa nova pode ser desde
ler um livro diferente até usar droga, né? Usar álcool, etc. E se a pessoa ela tiver uma responsividade neuronal à substância, ou seja, o ambiente que ela está, joga ela na substância, porque a abertura para a experiência pode jogar ela para ler livros e aprender um instrumento musical. Mas se ela vai num ambiente que joga ela para a substância e ela tem um aparato biológico que faz com que ela tenha responsividade àquela substância, ela vai pisar no acelerador, principalmente se ela tiver outros traços de personalidade que são associados a comportamentos obsessivos, de vício, etc., como um neuroticismo elevado. O neuroticismo é um traço de personalidade que está muito presente. As pessoas que têm mais esse traço são aquelas pessoas que experimentam de uma forma mais, como eu posso dizer, recorrente experiências negativas, né? São pessoas mais preocupadas, mais ansiosas, que têm uma facilidade maior de se entristecer, de ficar deprimidas e tal. Então, veja que existe um volume ideal de todos os tracinhos que, se jogado num ambiente específico, é quase como se a pessoa tivesse uma panela de pressão dentro dela. Ela tem maior responsividade a emoções, experimentar emoções, ela tem maior facilidade, digamos assim, de experimentar emoções, afetos negativos, né? Ficar mais estressada, mais preocupada, mais paranoica, mais obsessiva, mais triste, né? Mais angustiada, uma pessoa mais neurótica nesse sentido, fica mais ansiosa, negativamente falando. Ela também é uma pessoa mais aberta à experiência, né? E ela tem um sistema cerebral mais responsivo às substâncias. Cara, isso é um prato cheio para, se tiver num contexto de vício, a pessoa se inclinar a um comportamento de vício. Então, assim, esse tipo de ser humano é um ser humano que ele precisa direcionar essa questão interna dele, esse borbulho interno para algum lugar. Se ele não direcionar, na verdade ele vai direcionar para algum lugar. A questão é se ele vai direcionar para o álcool, se ele vai direcionar para a droga, se ele vai direcionar para a corrida, para livros, para estudo, né? O nosso queridíssimo Freud, para quem diz aí que eu não cito Freud, escreveu um ensaio belíssimo, intitulado O Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar na Civilização, publicado, salvo engano, próximo da década de 30, década de 20, sei lá, quando Freud já estava... Na verdade, não era nem o Freud, né? Era um momento ali um pouco mais no início do século XX, onde tinha um debate muito maior sobre a modernidade, sobre as tecnologias, etc. E o Freud percebeu que a nossa civilização, você ser um sujeito civilizado, nos termos formatado, digamos assim, né? Viver em uma sociedade civil, onde você tem que se portar, você tem que ser respeitado, respeitoso, se vestir bem. Naquela época ainda mais, né? Você saía pra rua sempre de terno, etc. Era tudo muito bonitinho ali no século XX, diferente de hoje, né? E o Freud argumentava nesse ensaio, quase um ensaio sociológico, sei lá, antropológico. Uma das teses freudianas é que a gente tem impulsos que fazem com que a gente queira, que a gente viva, né? Impulsos de vida, impulsos de morte, instintos animalescos que querem vir para fora e invadir o nosso ego e comandar a nossa consciência e a nossa mente, etc. E ele dizia que a sociedade, quando abafa esse animal que a gente esses instintos que a gente tem e não deixa a gente manifestar os nossos desejos, colocando a gente dentro de um vidrinho civilizatório, essa sociedade causa um mal-estar. Por isso que é mal-estar na civilização. A civilização, viver de uma forma civilizada, na ideia do Freud, causa um mal-estar, né? E ele dizia que uma das formas da gente conseguir escapar por ter uma solução contra o mal-estar da civilização, contra essas instituições que mandam a gente ter esse instinto abafado, né, que abafa o nosso instinto, é por meio de um fenômeno chamado de sublimação, né? Ele tem vários mecanismos lá, repressão, recalque, etc. Mas ele falou um chamado sublimação nesse contexto, que é você pegar todo esse impulso instintivo animalesco e direcionar para uma coisa produtiva, né? Sei lá, esporte, trabalho, artes. Então tem pessoas hoje que, graças à arte, a pessoa não deprime. Porque ela consegue sublimar, jogar essas questões internas para um lugar que é mais produtivo. Tem pessoas que não deprimem por causa do esporte, ela consegue jogar, sublimar esses instintos, essa raiva, essa vontade de gastar energia
para academia, para o treino, para o exercício, para a corrida. Tem pessoas que é para leitura, atividade intelectual, debate público, sei lá, qualquer coisa, né? E aí, se você, né, agora voltando para a neurociência, fiz esse parênteses freudiano aqui, aí voltando para a neurociência, se você tem essas questões de instintos, de personalidade, de agressividade, de impulsividade, e você não canaliza isso para algum lugar, cara, vai dar problema, né? Você vai jogar isso para as drogas, para o álcool, vai para algum lugar. Então, que bom que esse cara aí conseguiu, digamos que trocar, né, o álcool pela corrida. Eu, de certa forma, fiz algo muito parecido. Eu consegui jogar as minhas inclinações instintivas para um lugar que é um lugar mais produtivo. Inclusive, o Freud era um ferrenho crítico à religião, né? O Freud era um ferrenho crítico à religião porque ele dizia que as pessoas faziam essa sublimação, digamos assim, para o lado da religião. Não sei se ele dizia exatamente isso, tá? Mas eu sei que o contexto era que ele achava que a religião não era um bom, digamos que um bom caminho para jogar essas angústias, entendeu? O próprio Marx era um grande crítico também da religião, né? Falando que a religião era o ópio do povo. Porque a classe trabalhadora, na visão do Marx, não enxergava que estava sendo submetida a um regime quase de escravidão, porque eles falavam que Deus mandou e etc, né? Então a ideia do Marx de... A live tá bem viajona hoje, hein, pessoal? Desculpa aí. A ideia do Marx de infraestrutura, superestrutura. Na ideia marxista, a infraestrutura é onde habitam as estruturas produtivas, as classes produtivas. Então você tem um patrão na infraestrutura, você tem um patrão que meio que explora o funcionário, né, o trabalhador, e isso gera um dos reflexos dessa infraestrutura, dessa relação econômica, é o que ele chamou de superestrutura. As superestruturas são leis, normas, costumes, memes, e memes aqui no sentido do Richard Dawkins, né, não no sentido de internet, de uma ideia condensada num ponto que se espalha mais fácil. Religião, instituições, leis, códigos, normas, éticas. Então essa relação de trabalho exploradora, por definição, segundo Marx, cria um sistema de ideias, e esse sistema de ideias, olha que genial, legitima a existência dessa relação exploradora, né? Enfim, o Marx vem uma questão de materialismo dialético, que vai, essa classe em algum momento vai se... A ideia do Marx era que essa classe de baixo fosse rebelde contra o patrão, faça uma revolução e mude, né? Aí vem outras pessoas falando que não era bem assim. Talvez o mais notável dele tenha sido Gramsci, o Antônio Gramsci, que escreveu seus cadernos quando foi preso no regime fascista do Benito Mussolini, na Itália. Ficou 10 anos preso escrevendo seus cadernos do cárcere, uma obra muito bacana, inclusive. Não recomendo a leitura porque é muito específica sobre a Itália, mas é interessante a ideia dele. Ele falava que não, peraí, cara, talvez o Marx esteja errado, a gente não pode atacar necessariamente a infraestrutura, né? Não é o trabalhador pegar em armas e causar uma rebelião e tomar o poder, fazer uma revolução. Mas a gente tem que atacar a superestrutura, porque a superestrutura, as ideias que legitimam a existência dessa infraestrutura. Então, se a gente criar uma hegemonia cultural, se infiltrando nas artes, na música, no cinema, na literatura, com intelectuais orgânicos, com acadêmicos, com professores, com figuras públicas. Essa superestrutura, as ideias, normas, etc., ela vai começar a ser impregnada por os ideais marxistas, que vai acabar criando, em última análise, uma figura de poder, né? Uma figura política, e aí a gente consegue fazer a revolução. Isso é muito genial, né? Mas nem sei por que eu entrei nisso. E aí o Marx falava que a religião era ópio, por isso que eu entrei nisso. O Marx falava que a religião era ópio do povo, porque a religião ópio, né? Não é anestesia, anestesiava, né? Anestesiava a população, porque você queria chegar a um cara religioso e falar: ei, você está sendo explorado pela classe dominante, não sei o quê. E ele: mas Deus quis assim. E ele falava: caramba, cara, esses caras parecem que estão drogados. Por isso que o Marx era um ferrenho opositor às ideias de Deus e tal, e o Freud também. Então tem muita gente que
freudiana pra caramba, admira o Freud pra caramba, e aí mistura as ideias dele com Jesus Cristo e não sabe que o cara era um grande crítico da religião, né? Ele falava que tinha coisa mais interessante para direcionar esses instintos, né? Então, assim, que legal que esse cara conseguiu fazer essa sublimação aí para um momento de produtivo, né, cara? Produtivo, né? Fazer exercício, gastar energia e poderia ficar aqui mais, sei lá, 15 horas falando agora do aspecto fisiológico, do porquê é importante fazer exercício, etc. E a corrida é uma das coisas que nós fomos feitos para isso, né? Nós fomos feitos, não, a gente foi selecionado para isso, né?